Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise fascinante de Timothy Keller, baseada numa história bem antiga, mas que tem tudo a ver com os dias de hoje. A ideia aqui é explorar um argumento muito forte sobre crença e ceticismo. E essa análise toda começa com aquela pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Onde é que a gente vai buscar as respostas para as maiores questões da vida? Onde é que a gente busca um sentido para tudo isso? A resposta que essa história antiga traz é, bem, revolucionária. Mas para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para uma palavrinha grega bem específica. Então, olha só que interessante. Para a filosofia grega, o logos era, assim, a razão por trás de tudo, uma ordem abstrata, sabe? Algo para se pensar, para contemplar. Mas aí vem o autor do Evangelho de João e vira a mesa. Ele diz: não, o logos, o sentido do universo, não é um princípio, é uma pessoa. Isso muda tudo. De repente, o sentido da vida não era mais algo só para filósofos, mas algo que qualquer um poderia conhecer pessoalmente. E para deixar essa ideia bem clara, bem palpável, a história nos apresenta um personagem, um estudante chamado Natanael. E ele, coitado, encarna um problema que é a cara dos nossos dias. Imagina só a cena, o amigo dele, Felipe, chega todo animado e fala: achamos! Achamos aquele que os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré. E a resposta do Natanael é puro esnobismo intelectual. Ele solta essa: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pois é, isso aí não é só uma discordância, sabe? É desprezo puro. É aquela atitude de eu sou mais inteligente, de se colocar num pedestal, rebaixando a ideia do outro, o lugar do outro. E o ponto do Timothy Keller aqui é que essa atitude é simplesmente fatal. Por quê? Porque ela mata a criatividade, acaba com a resolução de problemas, ela cega a gente. É como perder as chaves de casa e se recusar a procurar na cozinha porque, com certeza, não estão lá. Se a gente se fecha para olhar em lugares inesperados, a gente nunca vai encontrar nem as chaves, nem a verdade. Mas olha que curioso, mesmo com todo esse preconceito, com esse pé atrás, Natanael resolve ir, ele vai encontrar Jesus. E é aí que acontece algo que muda completamente o jogo. E o mais incrível é a reação de Jesus. Ele não entra no debate, não tenta provar um ponto. Assim que ele vê o Natanael chegando, ele diz: olha aí, um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ele simplesmente olha através daquela casca cínica e vê quem o Natanael realmente é por dentro. Natanael fica chocado, né? Como assim? De onde me conhece? E a resposta de Jesus é o que quebra toda a barreira do ceticismo. Eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira. Isso não era uma frase qualquer. Era uma referência a um momento íntimo, pessoal, que só o próprio Natanael sabia. E aí, bum! Aquele cético, aquele intelectual snob se desmancha. A resposta dele é imediata. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Essa virada de chave, assim, de 180 graus, mostra uma coisa muito poderosa. Uma percepção pessoal, um encontro, foi muito mais forte do que qualquer debate filosófico seria. Só que Jesus não deixa por menos. Ele olha para o Natanael e diz basicamente: você achou isso incrível? Pois vai ver coisas ainda maiores. Ou seja, aquilo era só a pontinha do iceberg. Tinha algo muito mais profundo para ser entendido. E o que seriam essas coisas maiores? Bom, são justamente as ideias radicais, as ideias que mudaram o mundo e que saíram daquela mesma Nazaré que o Natanael tanto desprezou no início. Pensa bem, ideias como amar os inimigos em vez de matá-los, a noção de que todo ser humano, sem exceção, tem dignidade e direitos, ou que a sociedade tem o dever de cuidar dos mais fracos. O Keller, citando até o filósofo Luc Ferry, que não é cristão, mostra que esses valores que consideramos fundamentais hoje, eles têm raiz naquela afirmação de que o logos, o sentido de tudo, é uma pessoa que se importa. E esse sistema de valores era uma virada de mesa completa. Era o oposto do que o mundo antigo e até o nosso mundo muitas vezes considera importante. Afinal, quem é que o mundo tende a valorizar? Se a gente olhar para o jeito do mundo, o que a gente vê? Valoriza-se o primogênito, o herdeiro, valoriza-se quem tem poder, quem tem status social, valoriza-se o forte, o bem-sucedido. É uma lógica de poder, né? Mas aí a gente olha para o jeito de Nazaré. E o que a narrativa bíblica mostra, vez após vez? Deus escolhendo o irmão mais novo, como Abel, Jacó, Davi.
Deus escolhendo quem está à margem, o excluído. Deus escolhendo a mulher vulnerável, a que não podia ter filhos, como Sara, Ana, Isabel. Existe um padrão claríssimo aqui de inverter essa lógica e dar valor a quem o mundo ignora. E é exatamente esse padrão, essa inversão de valores, que revela o coração, a diferença fundamental da mensagem cristã. Pensa assim, na maioria das religiões e filosofias, a ideia é a seguinte: o ser humano precisa seguir as regras, se esforçar, juntar suas forças para tentar de alguma forma alcançar o divino lá em cima. Mas o evangelho cristão conta uma história completamente diferente. Ele diz que Deus, na pessoa de Jesus, é quem desceu até aqui para fazer pela humanidade o que ela jamais conseguiria fazer sozinha. Isso muda tudo. Não é mais sobre um conjunto de instruções para os fortes e capazes. É sobre um resgate. E isso faz com que seja uma fé não só para os super-homens, mas para todo mundo. Principalmente para quem reconhece que é fraco, que precisa de ajuda, que precisa de um salvador. E no fim das contas, a gente volta para o começo da história. O convite do Filipe para o Natanael não foi acredite ou então. Foi algo muito mais simples e aberto. Vem e vê. É um convite para investigar, para tirar as próprias conclusões. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se alguns dos nossos valores mais preciosos, como a ideia de direitos humanos universais, vêm justamente de Nazaré, daquele lugar que a gente talvez desprezaria por puro preconceito, será que não vale a pena, pelo menos, dar uma olhada? Fica aí a questão.